A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que nós damos continuidade à leitura e aos comentários do livro de 1 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoou e chegamos ao capítulo de número 24, não é verdade? Pois bem, antes de adentrarmos ao capítulo de número 24, quero fazer um pequeno e breve resumo acerca do capítulo número 23, capítulo esse que vimos anteriormente, graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 23, Davi demonstrou as suas melhores qualidades como líder e como rei. Quando organizou a propriedade e a direção do culto divino. Entre outras coisas, ele definiu o trabalho dos levitas. Ao fazer assim, ele consolidou a base da sua liderança e fortaleceu a estrutura religiosa e política da nação. Amados, podemos ver que Davi preparou tudo o que as pessoas necessitavam para ter condição de adorar a Deus. Devemos nos preocupar com isso em nossas congregações, em nossas igrejas. Podemos ver que Davi, ele providenciou os instrumentos para que os adoradores usassem em louvor a Deus. Ainda ele escreveu muito das canções que foram usadas para engrandecimento do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Graças a Deus, o nosso Deus sendo adorado por intermédio de instrumentos e canções que foram disponibilizadas pelo rei Davi. Entramos agora no capítulo de número 24, aonde Davi vai dividir os sacerdotes em 4 turnos e terá um foco mais voltado para os sacerdotes. Louvado seja Deus. O interesse do cronista pelo culto está evidente no fato de que ele apresenta nada menos do que 6 listas de sacerdotes ou famílias sacerdotais, como também inúmeras outras referências a eles. Para auxiliar Davi na nomeação das divisões sacerdotais, são chamados Zadok, representado por Eleazar, a família de Eleazar, e Aimeleque, representando Itamar. De acordo com 1 Samuel capítulo 22, Abiatar, pai de Aimeleque, era neto de Aitube, representante da família de Eli, que perdeu o sacerdócio no reinado de Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 2. O cronista, no entanto, associa Zadok a Aitube e rejeita Aimeleque, a linhagem de Tamar. Isso provavelmente reflete a ascendência do sacerdócio de Zadok, que a partir do tempo de Salomão tornou-se o grupo mais importante e influente, embora, ao mesmo tempo, o relato também reflita o esforço bem-sucedido da família de Tamar pelo reconhecimento completo, pois, evidentemente, havia sido confinados à tarefa típicas dos levitas. A divisão das tarefas no ministério era feita por sorte, como vai destacar o versículo 5. Falaremos um pouquinho mais sobre isso mais para frente. As 2 linhagens de sacerdotes recebem responsabilidades teoricamente iguais, de forma que o cronista consegue referir-se a eles tanto como líderes dos santuários quanto líderes de Deus. O cronista indica que o predomínio de Eleazar, os sadoquistas, se deve à sua superioridade numérica, eram maiores em quantidade, e por consequência o seu grupo mantinha controle da situação. Devemos lembrar que a lista de nomes representa as famílias e não o indivíduo na sua individualidade. A atenção agora vai em direção aos sacerdotes, mas embora essa seja a referência mais extensa de crônicas quanto ao sacerdócio, o tratamento do assunto aqui ele é bastante limitado. Por quê? Nem o significado, nem as funções do sacerdócio são tratados aqui neste capítulo. Estes assuntos eles são mencionados em outras passagens de Crônicas, capítulo 6, 23 e até mesmo lá em 2 Crônicas. Ao contrário, o capítulo é inteiramente ocupado com a forma em que os sacerdotes estavam organizados para o serviço, como destaca o versículo de número 3 e versículo de número 19, ali acerca do ministério que era desempenhado por eles. 2 aspectos desse serviço são enfatizados. Primeiro, ele deve ser regulamentado por um sistema ordenado de 24 turnos e que ele fornece um padrão a ser seguido pelos assistentes levíticos dos sacerdotes. O problema é agravado pelo fato de que, de acordo com o Novo Testamento, o sacerdócio não é uma função de liderança separada dentro da igreja. Não é que o Novo Testamento anule totalmente o sacerdócio. Pelo contrário, a vinda de Cristo provocou uma mudança decisiva da qual todo crente se beneficia.
Por exemplo, todo crente agora desfruta de acesso direto a Jesus, o supremo sumo sacerdote. Ainda mais radicalmente, todo crente se torna um sacerdote, oferecendo sacrifício a Deus com seus lábios e com seu corpo. Apesar dessas mudanças fundamentais entre o Antigo e o Novo Testamento, 1 Crônicas capítulo 24 tem importância contínua para o pensamento e a prática cristã. Primeiramente, este capítulo dá testemunho da necessidade de uma liderança ordenada e também organizada. Ainda que a liderança cristã seja baseada no dom de Deus, não há a necessidade de apenas aspectos físicos ou de descendência física, melhor dizendo, né? Quando nós ouvimos aquela expressão de que filho de crente não é crentinho, né? É algo mais ou menos parecido. Quando se trata das questões de Deus, nós precisamos entender que é de forma organizada, de forma segundo a própria palavra de Deus nos mostra, mas não de uma questão apenas de uma descendência física, porque eu sou crente, o meu filho também é crente. Não, vai se construir isso a partir de uma organização, de mostrar ao teu filho, mostrar à tua descendência acerca da vontade e da presença de Deus, mostrando a presença de Deus para que ele possa se converter. Em segundo lugar, ele presume que o sacerdócio pode ser exercido continuamente. Em Israel, Deus era adorado de noite e de dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dando ao povo garantia permanente de que os seus pecados não traria a ira de Deus sobre si. A palavra de Deus diz para que busquemos, para que adoremos ao Senhor constantemente, né? No livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, por exemplo, a palavra de Deus diz que devemos orar ao Senhor de forma contínua, de forma ininterrupta. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O culto contínuo também é ministério da igreja, ou seja, faz parte da igreja, especialmente na área de intercessão, como destaca o próprio de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ou até mesmo também na área do louvor. Esse ministério, ele continua também lá no céu, desse louvor contínuo, ininterrupto, dessa adoração que ela dura 24 horas, ela dura para sempre, onde o povo de Deus cumpre seu papel sacerdotal enquanto o servem de dia e de noite no seu santuário, como destaca Apocalipse capítulo 7. O capítulo levanta dois problemas crítico-literários especiais. São eles a relação entre os sacerdotes e levitas e o desenvolvimento histórico do sistema de 24 turnos. O sacerdócio é tratado aqui de maneira surpreendente, somente como parte de uma seção muito maior sobre os levitas. E mais importância é dada à sua associação com os levitas do que a outros aspectos mais vitais do seu ministério. As origens do sistema de 24 turnos permanecem encobertas, na incerteza, visto que o Antigo Testamento se refere ao sistema apenas aqui e a referência externa mais antiga pertence ao segundo século a.C. Argumenta-se frequentemente que ele é, na realidade, muito posterior a Crônicas. O ponto de vista de Enshory e Maia, em 1896, foi amplamente aceito de que a menção de Jeoarib, no versículo 7, no topo da lista das famílias sacerdotais, é uma indicação de que a origem macabeia, já que os macabeus era descendente desta linhagem. Vale ressaltar que nenhuma das listas descritas em Neemias tem 24 famílias sacerdotais. É provável que 24 fosse o número ideal e não real, no tempo do cronista. Diante disso, não pode haver argumentos particulares contra a localização, a origem do sistema nos tempos pré-exílicos. O capítulo coloca a disposição nas mãos de Davi, como podemos ver no versículo 3 e 31. E menciona os contemporâneos de Davi como testemunhas. Historicamente, isso não é impossível. Partes mais antigas do Antigo Testamento não mencionam nenhum sistema diferente. E o próprio número de sacerdotes no primeiro templo teria exigido a existência de algum tipo de escala de serviço. Até o santuário em Nob tinha pelo menos 85 sacerdotes, como podemos ver lá em 1 Samuel capítulo 22. E um número semelhante também sobre Uzias, em 2 Crônicas capítulo 26. Dos versículos 1 ao versículo 6, os sacerdotes são divididos em dois grupos de famílias, e os preparativos para a divisão em 24 turnos são explicados.
Os versículos 1 e 2 formam uma introdução histórica que esclarece a posição dos descendentes de Eleazar e Itamar sobre a morte ali trágica, né, de Nadab e Abiú, que morrem, que são os filhos de Arão, que isso podemos ver lá em Levíticos capítulo 10. Os versículos 3 ao versículo 6 explicam como a divisão em turnos foi feita, ainda que os descendentes de Eleazar excedesse, né, em números os do Itamar na proporção de 2:1, ou seja, cada 2 da descendência de Eleazar tinha um da descendência de Itamar. Isso nós podemos ver lá no versículo 4. A escolha em si foi feita por sorte, como destaca o versículo de número 5. Os procedimentos exatos são obscuros, né? Por uma questão de tradução ali dos versículos 6, por exemplo. As principais alternativas são ou que uma sorte foi tirada de Eleazar e Itamar, sucessivamente com os últimos 8 nomes de Eleazar, ou que 2 foram tiradas para Eleazar, de cada uma para Itamar. Em favor da primeira, ou seja, da primeira alternativa, é que um padrão semelhante também acontece para as 24 classes de músico, onde os últimos 10 nomes foram tomados apenas da família de Emã. O costume de se lançar sorte foi usado em certos casos como um meio pelo qual aqueles que pertenciam a Deus permitiam que ele expressasse a sua vontade para com suas vidas. As descrições, provavelmente sinônimo do sacerdote como oficiais sagrados, né? Ou até mesmo como oficiais de Deus, era particularmente adequado nesse caso em que as tarefas dos sacerdotes individuais não eram diferenciadas. O sacerdócio não era baseado na capacidade, mas na representação. E até o maior clã, que era o clã de Eleazar, ali a família de Eleazar, não tinha vantagens. Cada família era selecionada de maneira imparcial, ou seja, todos tratados de forma igual. O lançar da sorte, naturalmente, não contradiz o sistema designado pelo rei Davi no capítulo 23. Ao contrário, ele permite que as tarefas fossem atribuídas às divisões que já tinham sido estabelecidas pelo próprio rei. A presença de Aimeleque ao lado de Zadok, no versículo 3, é inesperada, visto que Zadok costumeiramente era acompanhado por Abiatar. Isso vai se encontrar em 2 Samuel, como também em 1 Reis. Aimeleque provavelmente era filho deste mesmo Abiatar, né? Talvez a menção de Aimeleque reflita uma crescente separação entre Davi e Abiatar. Isso logo depois ali do resultado da rebelião de Adonias em 1 Reis, capítulo 1. Os versículos 7 e 19, os sacerdotes são divididos em 24 turnos. A natureza da lista nos versículos 7 e 18, por exemplo, é explicada no versículo 19, que conforme essa ordem, eles deviam ministrar. A maneira estabelecida por Arão não foi preservada, mas presumivelmente, né, estava contida em um tipo de manual dos sacerdotes. Os nomes não são de indivíduos, mas da família, como já mencionamos. Por exemplo, dá os nomes dos reais líderes das famílias sacerdotais ali no ano de 460 a.C. Lista semelhante, por exemplo, das famílias sacerdotais, elas vão ocorrer também em Esdras e em Neemias. Mas nenhuma dessas listas ela é idêntica à 1 Crônicas, capítulo 24. Queridos, os macabeus eram descendentes de Jeoaribe, como já mencionamos aqui, acredita-se pelo menos dessa maneira. E João Batista de Abias. No costume judaico posterior, o número de 24 turnos era baseado em um calendário lunar de 48 semanas, como cada turno servindo, ou seja, com cada turno ali vai servir, né, por uma semana de cada vez. Assim, ao todo, eles serviam 2 vezes por ano cada um dos grupos ali. Os versículos 20 a 31 apresentam uma seção que trata dos outros levitas. Parece um acréscimo posterior à lista dos capítulos 23. Parece ser uma lista ali paralela, né? Mas que expande, geralmente com uma geração a mais. No entanto, o acréscimo de uma nova linhagem à família de Merari, por exemplo, poderia significar, na verdade, né, um transcorrer de um período maior do que apenas de 20 ou 25 anos. Nestes versículos, temos uma dificuldade que somente os coatitas e os meraritas estão inclusos, né? Enquanto os gersonitas são omitidos. Uma explicação possível é de que em ambos os capítulos, né, os coatitas
sigam os sacerdotes, de maneira que o versículo 20 apenas retome a lista que já tinha sido mencionada lá no capítulo 23, depois da nota sobre os sacerdotes. Também pode haver uma outra conexão. O restante dos filhos de Levi, no versículo 20, podem ter sido restringido, né, à assistência sacerdotais, que compartilhava da responsabilidade pela administração do templo, ao lado daqueles mencionados lá no capítulo 23. Uma analogia para esse tipo de divisão de trabalho é encontrada no fato de que os porteiros também não incluíam os gersonitas, lá no capítulo 26, que veremos ainda, e os tesoureiros não incluíam os meraritas. O ponto central da lista mostra que os levitas seguiam o padrão dos seus irmãos, os filhos de Arão, ao lançar sorte para os seus deveres, a ponto de não dar nenhuma vantagem às famílias maiores. Alguns têm sugerido até que os levitas, no total, tinham 24 turnos, como o próprio texto já nos destaca, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, que alegria foi poder estar com os irmãos em mais um capítulo. Que Deus nos abençoe e até o próximo áudio.